Ele era o filho amado, mas também era odiado, foi traído e esquecido. José teve tudo, sonhos grandiosos, uma túnica de príncipe, e uma família disposta a matá-lo por ciúme. Sua história é uma montanha-russa de emoções, vendido como escravo, preso injustamente, finalmente, elevado a governador no Egito. Mas como alguém que perdeu tudo manteve a fé? E o que sua jornada revela sobre o poder de perdoar, a soberania de Deus e o propósito por trás da dor? José não é apenas um personagem bíblico. Ele é a prova de que Deus transforma a traição em triunfo. A sua vida nos confronta. O que você faria se seus sonhos fossem esmagados? Como reagiria se aqueles que você ama tentassem te destruir? E o que acontece quando escolhemos confiar em Deus mesmo no fundo do poço? Este vídeo vai te levar a uma jornada épica de perdas, milagres e redenção. Descubra como José sobreviveu à inveja, à tentação e ao esquecimento e como você pode encontrar propósito mesmo nas provações mais esmagadoras. Não perca o final porque sua visão de fé nunca mais será a mesma. José era o filho da velhice de Jacó, o preferido, o que recebeu uma túnica real enquanto seus irmãos sujavam as mãos no campo. Seus sonhos eram feixes de trigo curvando-se a ele, o sol e a lua lhe prestando homenagem e não eram apenas previsões, mas um chamado divino que ele ainda não entendia. Mas aquelas visões despertaram um monstro adormecido, a inveja. Seus irmãos não odiavam apenas a túnica, odiavam a sensação de serem invisíveis aos olhos do pai. Quando José foi enviado por Jacó para verificar os irmãos, eles viram a chance de apagar aqueles sonhos para sempre. O poço seco, símbolo de abandono, se tornou o lugar onde José enfrentou a morte, até que Judá sugeriu vendê-lo como escravo. Por 20 moedas de prata, José virou mercadoria. Quantos poços existem em sua vida? Pessoas que minimizam seus sonhos, ambientes que sufocam seu potencial. José nos ensina que a inveja alheia não define seu destino. Como você reage quando é rejeitado por ser diferente? Na casa de Potifar, José poderia ter sucumbido ao ressentimento. Em vez disso, escolheu excelência. De escravo, tornou-se administrador-chefe. Sua habilidade era tamanha que Potifar não se preocupava com coisa alguma. Mas a prosperidade trouxe novo desafio, a esposa de Potifar. Ela não queria apenas um caso amoroso, ela queria destruir a autoridade moral de José. E quando ele fugiu, deixando suas vestes nas mãos dela, a acusação de assédio o levou direto ao cárcere. José não foi preso por um crime, mas por uma escolha, preferiu perder a liberdade a trair sua consciência. Enquanto a esposa de Potifar mentia, ele guardava silêncio. Porém a sua integridade não passou despercebida, até na prisão, Deus o honrou. A integridade custa caro. José perdeu status, conforto e reputação por se manter fiel. Em um mundo que valoriza atalhos, você pagaria o preço de dizer não ao que corrompe sua alma? Valores não são negociáveis, mesmo quando ninguém está olhando. Por 2 anos, José esperou. Na prisão, José poderia ter questionado: Deus, onde estás? Em vez disso, ele decidiu servir. Sua história nos lembra que os desertos não são castigos, mas são treinamentos. O cárcere era a sala de aula para governar uma nação. O que você faz enquanto espera? Você reclama, ou usa o cárcere para crescer? José transformou a prisão em um lugar de serviço. Então grave essa frase: a sua atitude no anonimato irá determinar o seu futuro. Quando o faraó chamou José, não havia tempo para ensaios. A sabedoria divina fluiu: haverá 7 anos de fartura e 7 de fome. Mas José não parou na interpretação, ele propôs um plano. Sua experiência administrativa na casa de Potifar e na prisão o capacitou para salvar nações. Em horas, ele saiu de prisioneiro a governador do Egito, com um anel de autoridade e a missão de armazenar grãos. Deus usou a fome para unir o que a inveja separou. Enquanto José governava, seus irmãos, agora famintos, chegavam ao Egito. Aquele que foi traído se tornou o provedor dos traidores. A ironia divina revelava um plano maior: preservar a linhagem da promessa. Deus transforma cicatrizes em estratégias. As habilidades que José desenvolveu como escravo e prisioneiro salvaram o mundo antigo.
Suas perdas estão preparando você para algo maior, nenhum sofrimento é desperdiçado nas mãos de Deus. José não minimizou a dor. Ele sofreu por causa da traição, mas escolheu ver Deus por trás dos fatos. Seus irmãos esperavam vingança, mas receberam perdão. Jacó, ao reencontrar o filho morto, exclamou: "Já posso morrer, pois vi seu rosto." A família foi restaurada, e José garantiu o sustento no Egito. O perdão de José não foi um sentimento, mas uma decisão. Ele entendeu que sua história não era sobre ele, mas sobre um povo, um plano de Deus. A reconciliação só foi possível porque ele enxergou além da própria dor. Quem você precisa perdoar? Alguém que te traiu? Te abandonou? Te feriu? José mostra que o perdão não justifica o erro, mas liberta você para o propósito maior. Guardar rancor é dar aos outros o controle do seu futuro. José morreu no Egito, mas fez os filhos de Israel jurarem que levariam seus ossos para Canaã. Séculos depois, a promessa foi cumprida em Moisés. A fé de José atravessou gerações. Sua história não terminou no poço, nem na prisão ou no palácio, ela terminou na eternidade. A história de José não é sobre um herói impecável, mas sobre um Deus infalível. Das profundezas de um poço ao topo de um império, cada passo foi moldado por uma fé que enxergou além das circunstâncias. José nos deixa um legado atemporal, suas escolhas nos desafiam a crer que nenhuma dor é em vão, nenhum sonho está morto e nenhum inimigo pode sabotar o propósito divino. Prepare-se, aqui vão 4 lições aprendidas na história de José para nossas vidas. Primeira lição: Deus está no controle, mesmo quando você não esteja vendo. José foi traído, escravizado e esquecido, mas nunca abandonado. Suas provações não foram acidentes, foram ferramentas para salvar nações e preservar a linhagem do Messias. Quando tudo parecia caótico, Deus trabalhava nos bastidores. Quantas vezes você questiona: onde estava Deus quando eu precisei? José nos lembra que Ele está nos detalhes, mesmo nos mais insignificantes. Sua crise atual pode ser a história de um milagre. Segunda lição: integridade é a moeda do reino. Na casa de Potifar, José preferiu a prisão ao invés do pecado. No palácio, usou seu poder para servir, não para se vingar. Integridade não é sobre perfeição, mas sobre consistência entre caráter e conduta. Então, seja fiel no oculto. Sua honestidade em segredo define quem você é em público. Resista aos atalhos. Assim como José, diga não ao que desonra sua alma, mesmo que custe caro. Terceira lição: o perdão liberta o seu coração para o propósito de Deus. José poderia ter enterrado seus irmãos na vingança. Em vez disso, ele declarou: Deus transformou em bem o mal que me fizeram. Perdoar não é esquecer, e sim escolher não ser prisioneiro do passado. Quem você precisa libertar hoje? Quem te feriu? Quem te traiu ou te menosprezou? José prova que o perdão não apaga a história, mas redime seu futuro. Quarta e última lição: seu poço é um convite para crescer, não para desistir. O poço, a escravidão e a prisão foram escolas onde José aprendeu humildade, resiliência e gestão. Deus usa o deserto para nos preparar para o palácio. Então encontre propósito na espera. Use tempos de silêncio para desenvolver habilidades, para servir e orar. Confie no tempo de Deus. José esperou 13 anos entre o poço e o palácio. Sua paciência será recompensada. Meus irmãos, assim como José, você foi chamado para brilhar nas trevas. Suas cicatrizes não são marcas de derrota, mas medalhas de um guerreiro que confiou em Deus. Não importa o quão profundo seja seu poço, ele ainda pode transformar traição em triunfo, lágrimas em colheitas, e escravidão em autoridade. Inscreva-se, curta e comente, eu escolho confiar. E compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus não errou, Ele está trabalhando na sua história.